Hoje eu vou falar de um assunto que muitos youtubers fizeram vídeo sobre a comunidade de gacha. E eu faço parte dessa comunidade, então hoje eu vou fazer um vídeo sobre. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder mais vídeos como esse. Então, vamos lá pro vídeo. Então, como eu já disse, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a comunidade gacha. Para quem não sabe o que é gacha, é um jogo onde tem vários personagens que você pode criar, né, em cima deles, que tem vários personagens já criados, mas você pode criar os que você quiser, e aí você faz historinhas. Aí, essa comunidade, ela hoje em dia tá muito famosa, que até eu faço parte dela com as minhas criações. Mas ela tem o seu lado ruim. Então hoje eu vou falar um pouco dos dois lados, para vocês verem como, para quem só conhece o lado ruim, para vocês verem como não tem só o lado ruim, porque se tivesse, eu não participaria dessa comunidade. Mas então, vamos lá, primeiro para a parte boa. Então, para um jogo como gacha, deve ser vídeos muito bons sobre isso, porque as pessoas fazem historinhas usando a sua criatividade e também ganhando muitas visualizações. E esse jogo, ele ficou famoso, pelo que eu saiba, lá em 2019 ou 2018. Mas lá tinha muitos vídeos de gacha tóxico, que fala sobre alguns assuntos que criança não deveria saber, sabe? Mas aí entrou até na televisão, num jornal, falando sobre esse assunto. Mas aí ainda tinha gachas bons. Tinha os gachas que eles sabem editar bastante e se esforçam muito para fazer os seus vídeos, né? Como eu. Eu gosto muito de fazer meus vídeos e eu gosto muito de entreter as pessoas. E eu penso, né, como vai ser a personalidade dos meus personagens. Mas claro que às vezes eu tenho uns erros, né, de tipo de personalidade, que eu ainda tô aprendendo a como fazer a personalidade dos meus personagens. Pois antes só tinha eu, né, a criadora. Aí depois eu pensei em fazer os personagens fictícios que não existem na vida real e que só eu mesma criei na minha cabeça. E isso é bom, pois é um ótimo jogo para criança, pois ela pode criar suas próprias coisas, né, se distrair e tal. Mas, como eu já disse, tem seu lado ruim dessa comunidade. Então agora vamos falar do lado ruim, que é muito mais história do que vocês pensam. Então, né, para aparecer sobre o gacha num jornal, é porque a coisa não tava legal. Pois o gacha tem tipo uma comunidade bem ruim sobre o gacha tóxico, que como eu disse, fala sobre assuntos que crianças não deveriam saber, sabe? E que na época de 2018, 2019, tinha umas opções que fazia que pareciam ser inocentes, mas podiam transformar em uma coisa não muito inocente. Mas aí aconteceu tanta coisa que até o criador do jogo teve que mudar algumas coisas. Mas passou um tempo, as pessoas criaram mods, essas coisas, aí tudo voltou ao que era antes por um tempo. E até hoje tem uns vídeos um pouco estranhos. Mas a maioria que eu vejo hoje em dia não são tão estranhos assim, pra falar a verdade. Mas tem alguns que eu me deparo e eu fico tipo, nossa, como é que uma pessoa consegue criar isso, sabe? E as pessoas acham normal. Mas talvez pra idade dela seja normal. Mas tipo, tem criança assistindo, sabe? Aí os pais também têm que ficar de olho no que a criança tá fazendo. Aí, na época, o jornal fez, os pais acharam que, tipo,
se a criança tá jogando gacha, ela vai estar fazendo coisa errada, mas não falou sobre a parte boa do gacha, sabe? Que tem gente que edita muito bem, tem gente que se esforça. Tipo, mesmo não fazendo animação, mas se esforça muito pra fazer seu conteúdo. E quando a flopa, né, a pessoa fica triste, porque ela se esforça, sabe? Tipo, não parece ser fácil, mas tem algumas coisas, tipo, agora o meu canal tá começando a ficar um pouquinho mais difícil de fazer os vídeos. Por isso eu quero fazer vídeos que dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, tipo, como esse daqui, né, mais de gacha. E dá um pouquinho de trabalho, pra falar a verdade, mas eu ainda faço, né? Então, mas o gacha, ele é um jogo que, tipo, qualquer um joga, sabe? Então, pode aparecer pessoas que fazem muita maldade. E pra não mostrar seus rostos, eles devem fazer no buraquinho de gacha, né? Aí fazem, tipo... Tem gente que faz besteira no gacha, fica brigando com as pessoas também. E gente que faz conteúdo tóxico, né? Esse tipo de coisa. Então, a comunidade gacha não é uma comunidade 100% segura, 100% inocente, sabe? O que deveria ser. Porque você não sabe o que tá por trás daqueles bonequinhos, né? Não sabe se é uma criança ou se é um adulto. Mas na maioria das vezes é uma criança, né? Porque, tipo, eu sou uma criança. Não faça esse tipo de vídeo. Se você vê, quando eu coloco os assuntos um pouco pesados, é tipo pra demonstrar o que eu tô sentindo naquele momento, sabe? Mas eu não gosto desses assuntos, tipo, por exemplo, o pai batendo na criança, sabe? Quando eu faço uns assuntos desse tipo, de criança assim, que é maltratada pelos pais, eu faço brigando por coisas assim que, tipo, ela não fez, essas coisas. Eu não faço batendo, tipo, até sangrar. Não gosto desse tipo de assunto. Mas então, a comunidade gacha, você pode participar dela, mas depende muito do conteúdo que você vai fazer. Entendeu? Porque tem que ser bem coisado assim, sabe? Pra comunidade, você tem que saber fazer um conteúdo que preste, pelo menos, pra você, pra não tacarem hate em você sobre coisas estúpidas que você pode fazer. Mas uma hora você vai ter hate por uma coisa que você faz de bom, sabe? Que você se esforçou pra fazer. Mas você vai levar mais hate ainda, com certeza, se você fizer um conteúdo que não presta, sabe? Então se esforce muito e pais, espero que vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo no celular, viu? Porque é muito perigoso. Porque aparece vários assuntos assim. Porque a internet ela também não é 100% segura pra criança ver, sabe? O YouTube, sabe? Essas coisas. Porque antes o YouTube não era tão problemático quanto hoje, pelo que eu saiba. Que não apareciam muitos assuntos desse jeito que aparece agora, sabe? E as pessoas estão começando a fazer assuntos mais adultos e tal. Mas então, eu acho que é isso, né? Não tenho muita coisa pra falar. E vocês podem comentar nos comentários algum assunto que vocês querem que eu fale aqui no canal, viu? Que se eu não souber muito do assunto, talvez eu procure, sabe? Ou pergunte mesmo para a pessoa que disse. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau!